Olá, seja bem-vindo ao Clique Estude. Daremos continuidade na aula de hoje ao fascinante tema Guerra Fria, abordando momentos de tensão que se deram nos anos 40 e nos anos 50. Nos primeiros momentos desse período, houve uma série de episódios que incendiaram o mundo. Preste bem atenção, nesse período não houve o confronto direto entre as superpotências, mas se deram vários conflitos localizados. Um deles foi o bloqueio de Berlim. Veja bem, com a presença do Exército Vermelho no leste europeu, foi ratificada na Conferência de Yalta em 1945 a divisão do território alemão em 4 partes, sob a tutela dos Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. A mesma decisão se estendeu a Berlim, que também foi dividida em 4 partes. Não demorou quase nada, os 3 aliados capitalistas se juntaram, realizando eleições e criando moeda circulante. Na prática estava surgindo uma Alemanha Ocidental. Então, em consequência, a União Soviética determinou o bloqueio de Berlim, impedindo o acesso terrestre ao lado ocidental da cidade. Observe você no mapa que Berlim ficava na parte comunista, e esse acesso só era possível com a permissão da União Soviética. Stalin pretendia intimidar os Estados Unidos e acreditava que os aliados não lutariam pela cidade. Em resposta, Estados Unidos e Inglaterra criaram uma ponte aérea com o objetivo de abastecer Berlim Ocidental, com a duração de 11 meses. Parece incrível, mas um avião a cada 5 minutos fazia o percurso Alemanha Ocidental a Berlim Oriental. Ou seja, o bloqueio perdeu a razão de ser. Em 1949, finalizaram a briga com a divisão consolidada da Alemanha, partilhada em República Federal Alemã, mais conhecida como Alemanha Ocidental, e a República Democrática da Alemanha, mais conhecida como Alemanha Oriental, com a mesma divisão existindo também na cidade de Berlim. Olha lá, me prometa, hein, que você não vai esquecer. Essa divisão foi a partilha que mais evidenciou a bipolarização da Guerra Fria. E era onde o lado capitalista mais enxergava o lado comunista olho no olho. O muro somente seria construído apenas em 1961 e sua queda em 1989. E claro, até lá, muitas tensões se dariam. No final da Segunda Guerra Mundial, quando ainda se enfrentava o Japão, os aliados decidiram pela divisão da Coreia, sob tutela norte-americana e soviética. Ela teria finalidade militar de ponte para o ataque ao Japão. A guerra terminou e não houve essa necessidade, pois as armas nucleares terminaram o conflito no Oriente. Sendo assim, a divisão da Coreia foi mantida e ela, de certa forma, esquecida. Mas em 1949, a China se tornou um país comunista, sob a liderança de Mao Tse-tung. Isso criaria um novo contexto na região, com a invasão da Coreia do Sul pelas tropas da Coreia do Norte. Obviamente com o apoio dos gigantes comunistas. Inicialmente, o avanço coreano do Norte foi um sucesso e a vitória parecia iminente, mas chegaram as tropas da ONU, ou seja, Estados Unidos, e as forças da Coreia do Norte foram acuadas. Nesse momento, a Guerra da Coreia virou uma grande brincadeira de vai lá e vem cá, porque a China entrou apoiando a Coreia do Norte, encurralando as forças norte-americanas. Me permita que eu vou dar risada. KKK. Aí o conflito empacou. Comparando ao futebol, a guerra não saía do empate. Então resolveram pelo mais óbvio, que foi o término da guerra e a manutenção da divisão da Coreia, que permanece até hoje. Sem dar risada agora, o saldo terrível foi 1 milhão de mortos do lado coreano e 54 mil soldados mortos do lado norte-americano. Mas olha que interessante, a Guerra da Coreia não teve uma declaração formal de encerramento. E, tecnicamente, os 2 países estão em conflito até hoje. Sua fronteira é o local do mundo que atualmente mais lembra a Guerra Fria. E, constantemente, os 2 lados se atritam. Haja vista a Coreia do Norte ser possuidora de armas nucleares. Veja só, na mesma época da Guerra da Coreia, Estados Unidos vivenciaram um momento extremamente vergonhoso de sua história, denominado macartismo. Nome associado ao criador dessa confusão,
que foi o senador Joseph McCarthy, retratado no excelente e premiado filme Boa Noite, Boa Sorte. Com a influência de McCarthy, houve uma onda sem precedentes de perseguição aos norte-americanos suspeitos de simpatia pelo comunismo, revivendo a época de... Peraí que eu vou dar uma parada, vou lhe pedir que você grave o que eu vou dizer agora, a caça às bruxas, lembrando o período da Inquisição. Centenas de pessoas foram banidas e até o cinema não escapou, sendo palco para o macartismo. Com o fim da Guerra da Coreia, em 1953, e a morte de Stalin no mesmo ano, o macartismo perdeu fôlego e o senador McCarthy virou persona não grata. Mas devido à loucura que foi o macartismo, a palavra virou sinônimo de perseguição até os dias de hoje. Eita, encerramos a aula de hoje com gostinho de quero mais. Não perca tempo. Acesse a próxima aula que abordará os temas seguintes da Guerra Fria. Até lá!